Olá, vamos começar essa semana tratando de vários assuntos muito importantes e este que eu trouxe, que é sobre a questão do Dias Toffoli, da decisão dele, que estão havendo algumas controvérsias, especialmente pelos lava-jatistas, é importante para você que não se conformou com o impeachment que já está provado que foi uma grande sacanagem contra Dilma, e especialmente com a prisão do Lula, numa grande orquestração. A Lava Jato deixou um rombo de mais de 400 bilhões de reais, aniquilou com quase 4 milhões de empregos, e sendo ela orquestrada com a imprensa tradicional, incluindo o Globo, Folha de São Paulo, Estadão e até mesmo o próprio United States of America. Mas havia uma grande coqueluche, e a grande maioria do povo estava embevecido com a questão do senhor Sérgio Moro e Dallagnol, os anticorrupções, cujo na verdade já está sendo mais do que provado de que eles são os corruptos. E o objetivo sólido era uma obsessão de poder com a grande, maior ainda, safadeza de interromper o legado de Lula, colocando na cadeia, que não se furtou e ficou 580 dias preso inocentemente, ao contrário de um larápio ladrão que é chamado de Mito, cuja lenda traduzida chama-se Mentiroso, e está agora se furtando, inclusive, de a Polícia Federal, inventando 3 cirurgias. Fica comigo até o final desse vídeo e também deu certinho. Eu quero agradecer aos bolsonaristas que comparecem nos vídeos e se engajam pra caramba, fazendo vários comentários, coisa que muitos de vocês que são Lula, Dilma, progressistas, de esquerda, democráticos, não fazem. Inclusive o certinho, que é muito importante. Portanto, participem e tomem posse daquilo que é seu e especialmente levem esse vídeo para outras pessoas, porque tem algumas declarações muito importantes, com a fala do Gilmar Mendes, do Lênio Streck e inclusive uma releitura da Daniela hoje na Globo News sobre a questão da decisão do Toffoli. Então tá, vamos nessa e vamos ver que o Lula profetizou. Aliás, ele profetizou várias vezes sobre o que iria acontecer, mas nessa entrevista que ele deu preso, que foi impedido de dar antes da eleição, porque poderia influenciar no resultado pró-Haddad, é o que aconteceu e nós já sabemos de tudo isso, mas é preciso ter clareza de que o que aconteceu não pode mais acontecer e os envolvidos devem todos sim pagar e receber o seu quinhão, que é nada mais nada menos devolver aquilo que roubaram e especialmente puxar uma cana para que os outros aprendam que não é assim que se leva um país, à base de golpe, à base de mecanismos obscuros para tentar atingir o poder e deslegitimar poderes constituídos através do voto. Assiste a fala do Lula e volta aqui comigo para a gente dar sequência. Estou te esperando. Sessão de desmascarar o Moro, desmascarar o Dallagnol e a sua turma, e desmascarar aqueles que me condenaram, sabe, que eu ficarei preso 100 anos, mas eu não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Eu quero provar a farsa montada. Por isso eu vim para cá com muita tranquilidade. Havia uma briga no sindicato aquele dia entre os que queriam que eu viesse e os que queriam que eu não viesse. E eu tomei a decisão de falar, não, eu vou lá. Eu não vou esperar que eles venham até mim, eu vou até eles, porque eu quero ficar preso perto do Moro. O Moro saiu daqui, mas eu quero ficar perto, porque eu tenho que provar a minha inocência. O senhor já pensou que o senhor pode ficar aqui para sempre? Não tem problema. Eu tenho certeza que eu durmo todo dia com a minha consciência tranquila, que eu tenho certeza que o Dallagnol não dorme, tenho certeza que o Moro não dorme. Eles sabem que eles têm aqui um pernambucano teimoso. Depende que eu não gostaria de ter em casa. Adoraria estar em casa com a minha mulher, adoraria estar em casa com meus filhos, adoraria estar em casa com meus netos, mas não faço nenhuma questão, porque eu quero sair daqui com a cabeça erguida como eu entrei. Aí está. Sem contar que o Lula teve a morte da Dona Marisa, que, na minha opinião, até hoje sustento, foi morta por toda a perseguição, apesar de estar doente, acelerou o processo da doença dela. Perdeu o netinho e, inclusive, não pôde ir ao velório do irmão. Mas a grande verdade é que o Lula foi genial, profético, e agora as coisas estão mudando, que inclusive essa Lava Jato, e eu dizia na época, e eu fui um dos que se surgiu desde o início contra essa operação, arrastou inclusive o STF por conta da pressão popular e da grande pulverização midiática para que tornasse todos e tudo em grau de corrupção, quando os corruptos eram os orquestradores dessa corrupção e uma elite sórdida estava apoiando
este grande golpe de Estado. São todos lesas pátria. Mas vamos ver o que o Gilmar Mendes diz da Lava Jato, e do próprio Sérgio Moro e do Dallagnol, e volta aqui comigo de novo. Vai lá que eu estou te esperando. O que eu acho fundamental, e acho que é fundamental na sua pergunta, é o seguinte: Curitiba gerou Bolsonaro. Curitiba tem o germe do fascismo, inclusive todas as práticas que desenvolvem. Investigações à sorrelfa, investigações atípicas, não precisa dizer mais nada. A combinação, veja, não é por acaso que até os procuradores chamam, talvez até por uma certa falta de cultura, os procuradores dizem assim: nós aplicamos aqui o Código Processual Penal do russo. A denúncia contra o Lula era combinada com o Moro. No Supremo diz: não, isso é um pecadilho. Que pecadilho? Isso é de uma gravidade enorme. Quer dizer, um procurador combinar com o juiz aconselhar: ó, não se esqueça de tal. Veja, e depois, o que acontece? Moro vaza a delação do Palocci entre o primeiro e o segundo turno. Participa, portanto, do processo. Assume posição em favor da extrema-direita, de maneira muito clara. O Gilmar Mendes foi um dos que sempre se posicionou contra essa operação. Mas a grande sacada é que eles continuam mentirosos. Vem agora o Sérgio Moro desfazer o que o Dias Toffoli fez, o Dallagnol querendo contextualizar, mentirosos como são, mas ele pegou pela frente de uma entrevista na Globo News o Lênio Streck. Assiste aí a lapada que ele tomou e volta aqui comigo de novo para a gente fazer o desfecho desse vídeo e você compartilhar nas suas redes sociais. Estou te esperando. Qual a investigação da Lava Jato foi frágil? Qual condenação se referiu ao inocente? Quer saber um caso de inocente? O caso Lula. O ex-juiz, todos nós sabemos a sua participação, sua suspeição, os diálogos com você, e todos nós sabemos disso. A questão toda é que a Lava Jato foi uma operação indefensável. A Lava Jato destruiu empresas, fez tudo isso que nós sabemos. Condenou um ex-presidente e impediu que ele se candidatasse. Tudo isso aconteceu e são fatos históricos. O bom seria se a própria Lava Jato tivesse uma certa autocrítica e viesse para a nação e dizer: olha, nós fizemos errado, nós deveríamos ter copiado o que se faz na Bélgica, Alemanha e outros lugares. Nós não podemos quebrar as empresas, nós não podemos levar as pessoas do modo como foi feito, sem provas. Nós, do Ministério Público, não fomos imparciais. Isso seria um gesto de grandeza que se espera do Deltan, dos seus companheiros. E nós não temos nada disso. As maiores cabeças pensantes do Brasil veem um fato. O Dr. Deltan chega e diz: isto não existe. Por quê? Porque eu não quero que exista. Não pode ser assim. Tem um sentido da realidade. O ministro Toffoli colocou a pá de cal naquilo que foi o maior escândalo brasileiro. Tem um sentido da realidade. Aí está, o Lênio destruiu o Dallagnol. Se ele tivesse vergonha na cara, teria até pedido licença que fizesse essa entrevista. Mas como ele é um déspota, um cretino, salafrário, mentiroso, psicopata, ele ficou ali com cara de paisagem. Essa é a grande verdade. E só foi um trecho, porque teve mais coisas que o Lênio descascou com ele. Mas vamos agora então à matéria apresentada pela Daniela, hoje na Globo News, e que vai mostrar o retrato do porquê que foi essa decisão do Toffoli, e volta aqui comigo no comentário final. Estou te esperando. O ministro detalha as histórias, as trocas de informação que foram checadas pela Polícia Federal nos celulares de Moro e Deltan Dallagnol. Conclui o ministro: pela gravidade das situações estarrecedoras postas nestes autos, somadas a tantas outras decisões exaradas pelo Supremo, já seria possível simplesmente concluir que a prisão do reclamante, Luiz Inácio Lula da Silva, até poder-se-ia chamar de um dos maiores erros do judiciário do país. O ministro não para, ele diz: mas, na verdade, foi muito pior. Tratou-se de uma armação. Ele é taxativo, fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado por meios aparentemente legais.
mas com métodos e ações contra a lei. Aí está, isso é só um resumo do que está para acontecer. E foi uma decisão acertada, então agora virão os desdobramentos e, pasme, esta é apenas a ponta do iceberg do que nós sabemos. Tem muito mais coisa, tem muito mais gente envolvida, tem muito mais sacanagem, mas naquilo que eu creio, com a graça de Deus, tudo virá à tona e as punições serão feitas. Mas, pasme, nós já pagamos uma conta alta com um rombo de 400 bilhões, que é o que se calcula, até 600 bilhões, 4 milhões de empregos desfeitos, inclusive a destruição das nossas empresas de engenharia e todo o resto que foi feito, essa orquestração sórdida. E agora, o segundo passo é que talvez tenhamos que pagar uma conta de novo, que serão quase possíveis indenizações daqueles que foram submetidos a um grau de tortura psicológica para que só serviria a sua delação premiada, a sua liberdade. Muitos ficaram com dinheiro de corrupção permitidos pelo Dallagnol, pelo Sérgio Moro, se dissesse que o Lula era culpado. Inclusive, como o próprio Gilmar Mendes disse, divulgaram uma entrevista do Palocci ali entre o primeiro e o segundo turno, quando Haddad concorreu, e o próprio Palocci já declarou que ele foi obrigado a mentir, senão ele não seria solto. Simples assim. Está dando o recado, agora é a sua vez de fazer a sua parte, dando certinho, comentando, se inscrevendo no canal se não está inscrito, ativando o sininho das notificações e principalmente compartilhando esse vídeo, porque aqui é a voz da esquerda resistente, a verdade doa em quem doer. E como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.